E aí, galera, tudo bem com vocês? Que eu espero que sim. Então, sem enrolação, eu vou ensinar para vocês como eu faço a pintura dos meus desenhos, como eu faço para colorir eles. Então, eu trouxe um exemplo de desenho, né, uma base de um desenho, né, já contornado, para já começar com a pintura. Então, são esses os lápis que eu uso, às vezes não, mas a maioria dos meus personagens eu uso esses lápis. Eu começo, né, hoje em dia eu tô começando por esse tom de lápis com um tom vermelho escuro, bem escuro. E aí eu vou pro lápis marrom escuro, canela, aí eu vou pro salmão, e aí eu vou pro rosa claro, e se tiver muito rosado a cor do personagem, eu passo um tom meio amarelado. Não sei bem que cor seria esse tom, eu tenho que pesquisar, mas é um tom meio amarelado, queimado assim. Então, como vocês podem ver, eu comecei a demarcar as sombras do desenho com esse lápis vermelho escuro. Eu não sei que macumba é essa, mas os meus desenhos ficaram outra cara quando eu comecei a usar ele primeiro antes das cores. Mas se você não tiver esse tom, tudo bem, você pode começar por um marrom e um canela, né? Então, por que fazer sombras no desenho? Essa técnica é usada não só no desenho, mas também nas maquiagens das blogueiras, quando vão fazer o contorno e aquelas luzes. Por quê? Porque esse efeito vai dar um volume, né? Como, por exemplo, vai dar um volume no rosto, né? Porque quando é passada a base, a cara fica tipo, né? Tipo um papel, não tem nenhum contorno, não tem nenhuma sombra, luz. E no desenho é assim também, é para dar um volume no desenho. Antes, sem fazer o efeito das sombras, o desenho era um desenho chapado, que não tinha volume. E então, além de dar um volume, ele dá esse efeito de tridimensional no desenho. Então é por isso que é usado as sombras no desenho, para dar um volume no desenho e para ele não ficar chapado. Mas, Evelise, como é que eu faço para saber aonde que vai ter sombra, aonde que vai ter luz, aonde colocar a sombra certa? Então, eu não sei. É porque eu trabalho muito naquela, sabe? Eu acho que é aqui. Mas, se você pesquisar no aplicativo que eu já falei para vocês, que vocês já devem saber, que é o Pinterest, vai dar alguns exemplos da onde vai ter o efeito da sombra quando bate a luz, aonde que vai ser as sombras, aonde que não vai ter a sombra. E às vezes eu uso essas imagens como referência para eu tentar ter noção de como que vai ficar no meu desenho. É aquela coisa que você já aprendeu na escola, de você, tipo, marcar onde que a luz vai vir e daí aonde a luz não bate você vai fazer sombra. Mas eu acho mais fácil vocês pesquisar lá na internet, né? Vou colocar algumas imagens aqui de exemplo, para você ter mais ou menos uma noção onde que vai bater as sombras. É assim que eu faço, tá? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixe aquele like da hora e compartilhe com os seus amigos. Aqueles seus amigos que gostam de desenho, que gostam de anime, que gostam desse mundo nerd, aproveite e compartilhe. Então, galera, como vocês estão vendo, eu vou aos poucos fazendo a sombra. Eu comecei com um tom de lápis e vou fazendo degradê entre eles. Eu começo mais forte no cantinho e vou deixando a minha mão mais leve para que ele faça um degradê entre as cores. E é assim que eu faço as sombras dos meus desenhos. E aproveitando que estamos falando de sombras de desenho, vocês perceberam que esse tom que eu estou usando, ele ficou um pouco avermelhado, né? Mas há desenhos que a sombra, elas têm os tons um pouco diferentes. E aí, para você ter esses tons, é só você usar os tons escuros das cores que o efeito dá. Se for um azul mais escuro. Se for um tom mais verde, esverdeado. Mas, Evelise, existe isso? Sim,
quando a luz não é uma luz assim como se podemos dizer de sol. Tipo, quando é luz de verde, luz vermelha, azul, aí o tom da sombra vai ser diferente, mais daquele tom puxado que a luz está batendo. Então, se você for fazer um tom mais desse tipo, use tons escuros da luz que está batendo no personagem. Como, por exemplo, antes de eu pintar com os tons marrom, eu usei um tom avermelhado, então tende a sombra ficar um pouco avermelhada. E se você usar antes, né, em vez de usar um tom vermelho escuro, você usar um tom azul e aí passar os outros tons de marrom, a sombra vai ter o tom que teve por baixo, o tom que eu usei, né? Então seria legal ir praticando os tipos de sombras possíveis. E como vocês podem perceber, eu agora estou usando a cor clara, né? Aí eu já vou passando sem medo, né? Mas sempre numa direção só, para que o desenho não fique assim, cheio de marcado, né? De onde você fez e daí mudou a direção, né? E perceberam que ficou muito rosado o tom do personagem. No celular não tem como, né? Não mostra muito isso, mas ao vivo tava a olho nu, estava muito rosa. Então eu fui lá e passei esse tom de amarelo queimado na pele e ele deu uma estabilidade na cor e o Itachi não ficou igual a Peppa Pig. E temos a pele do nosso personagem pronta. É assim que eu faço. E agora nós vamos para os olhos. Quando eu vou fazer essa parte branca, né, do olho, eu sempre uso um tom de cinza azulado. Ele não acaba sendo totalmente um cinza. Ele tem um fundinho de azul e fica bem assim, bem legal assim, e sempre uso. E no olho, ali na íris, ai, não sei como é que é. Mas ali, na parte que eu tô pintando onde tá o Sharingan ali, né, o olho, eu faço a parte de cima, né, mais escura, e a parte de baixo eu faço mais clara. É assim que eu faço. Normalmente o personagem vai ter a parte de cima mais escura. Mas depende da onde vai estar a posição dos seus personagens. Às vezes vai ficar a parte de baixo mais escura e a parte de cima mais clara. Mas é sempre a parte de cima, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. E o cabelo, eu marco onde vai estar as mechas, né? E essas mechas eu faço mais escura. Ali eu tô usando o tom de preto, né? E logo depois eu passo o cinza escuro para fazer a parte cinza. Mas isso você pode fazer a parte escura do cabelo e depois vir com lápis mais fraco e pintar, né? No caso do preto aqui. Nas cores mais claras de cabelo seria legal você fazer um mix de cor assim, para ficar mais legalzinho, natural. Mas eu quis usar o cinza escuro ali, né? Mas você pode usar o tom de preto e vir com ele mais fraco, né? Antes eu não sabia e pintava o cabelo inteiro, não fazia nenhuma mecha e tal. Tudo bem, mas para ficar mais caprichado é legal fazer isso. Ah, e também é importante você sempre pintar tentando cobrir todo o espaço sem deixar uma mancha branca no desenho. Se não der, se não conseguir, tudo bem, porque às vezes não consegue, né? Mas é importante tentar ao máximo deixar sem espaço branco, sabe? Porque vai ficar mais bonitinho, sabe? Então sempre tente pintar sem deixar espaço branco. Mas se der, se não conseguir, né? Às vezes não consegue, tudo bem, tá? Fala que é conceito. É o conceito, tá? Enquanto esse vídeo vai rolando, se você ainda não é inscrito, se esse botão de se inscrever está vermelho, aproveita e se inscreva. Deixa aquele like da hora e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Então, galera, como vocês podem perceber, né, é assim que eu faço a pintura dos meus desenhos hoje em dia. Antigamente eu usava um outro tipo de técnica, mas eu achei melhor mostrar que eu tô usando hoje em dia, né, o mais recente que eu tô usando. E é essa, que é demarcar onde vai ficar mais escuro
e o resto eu vou pintar mais claro, entendeu? Então, é isso que eu faço. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. E isso eu gosto de fazer muito nos desenhos. Que, não sei se vocês perceberam, na bandana é um exemplo e nessa faixa também que eu tô fazendo do roupão, da roupa do Itachi, que ali na bandana eu tinha feito a sombra preta e ia pintar com cinza escuro. Mas não ficou assim um efeito muito legal. Fui lá e passei um tom de azul escuro por cima. E vai dar um efeito ali de azulado e vai ficar legal. E ali também na faixa não tinha ficado um vermelho, tinha ficado um tom meio ameixa, com um tom roxeado. Então fui lá e aproveitei e passei um tom vermelho, que deixasse ele mais vermelho. E na parte mais clara eu usei o vermelho mais claro. Be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. E lá vou eu tentar fazer uma coisa que eu sou péssima em fazer. Eu sei que meus corvos não estão aquelas grandes coisas, mas eu tava sentindo falta de um fundo ali, porque eu ia deixar ele um fundo branco, mas não ia ficar legal. Então eu decidi fazer esses corvos e pintar o resto de vermelho. Eu não sei se foi uma boa jogada, mas é aquilo. Agora já foi. Eu preciso aprender mais a fazer, saber fazer mais os fundos, né? Mas é assim que eu faço os fundos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como eu faço as pinturas dos meus desenhos. É assim que eu faço. Tipo, não tem assim uma explicação muito técnica disso. Sabe, aquela coisa de chute e eu vi isso e quero tentar e vou trazer pro meu desenho. Será que vai dar certo? Não sei. Se deu, ótimo. Se não deu, também é ótimo, né? Então, estamos chegando no final do vídeo. Agora eu me despeço de vocês. Um beijo pra quem quiser e tchau! She has a reputation, don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education.